Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia rapidinho. Isaías 35. Eu preciso te falar algo que eu já falei há muito tempo atrás, 2014, aqui. Preciso de compartilhar de novo hoje. E foi bem legal, porque depois que eu peguei, que eu arrumei, eu montei, eu percebi que tem muito a ver com o que a pastora Ana falou hoje de manhã no seminário. Falei, então já que quer falar de novo, vai essa mesmo, Deus. Não vou mudar de novo, não. Mas eu vou falar um pouquinho sobre deserto, sobre florescer, transformar. Como ela falou hoje de manhã, floresça. A palavra para o seu outubro foi floresça. Lê comigo Isaías, capítulo 35, versículo 1 e 2. Ela fala assim, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o esplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, resplendor do nosso Deus. Acho o texto tão lindo, Isaías. Achei ele tão... porque ele começa falando sobre o deserto e sobre a terra ressequida, que eles se regozijarão. De uma forma bem rapidinha hoje, eu prometo ser bem curto hoje, bem direto, falar um pouquinho sobre desertos. Porque, querido, todo mundo passa por deserto. Todo mundo passa por algo na vida que a gente pode chamar de deserto. Alguns que vêm aqui na frente, a doença às vezes é o seu deserto. A doença às vezes é algo que você está enfrentando, ou está lutando, você está tentando superar. Ou às vezes é algo na família, às vezes é um parente, às vezes é uma situação financeira, talvez, não sei qual que é o seu deserto. Mas se você não passou, você está passando, ou você vai passar. Deserto aí é algo que todos nós passamos. E não é chamar o caos, não. A gente passa por deserto. Só não chorar para a Bíblia. Todos os homens de Deus, inclusive o próprio Jesus, passou por um deserto. E ali nós somos provados, somos aprovados, somos transformados, somos moldados. Mas o que eu acho legal na Bíblia, que por mais que nós vemos pessoas atravessando o deserto, eu não vejo tantas palavras ou promessas de Deus tirando pessoas do deserto. Quando eu olho os Salmos, quando eu olho Provérbios, quando eu olho os profetas ali, eu vejo o contrário, eu vejo Deus dando palavras e promessas de que Ele iria mudar o deserto, ou transformar o deserto, ou transformar o lugar onde eles estavam. E você vai encontrar várias passagens onde dizia assim que a terra seca começou a florescer, ou que o riacho que era seco começou a ter água, a fonte começou a jorrar. Você vai ver tantas coisas assim na Bíblia, tantas palavras ou profecias assim, como por exemplo, que o mar morto vai voltar a ter vida, coisas que eram sem vidas, que eram secas, vão começar a ser mudadas. Então eu queria pensar um pouquinho, eu gosto muito de pensar sobre isso, que talvez Deus ele não quer nos tirar do deserto. Talvez Deus quer usar a nossa vida para transformar o deserto que a gente está vivendo. Talvez Deus não quer tirar daquela situação que você está vivendo. Ele quer te usar para transformar, sabe, em volta. Para transformar as pessoas, para fazer deserto lugar de terra seca, deserto lugar onde o que você planta não dá, aonde o povo não tem água. E às vezes Deus está te pondo ali, para você florescer, para você fazer diferença, e através de você, começar a brotar, a trazer água. Então muitas vezes, a resposta para a nossa oração, somos nós mesmos. Muitas vezes, a resposta para a sua oração, pode ser você. E você está tão afobado, orando, que você não percebe que Deus quer te usar para fazer isso. Eu falo muito pessoal do profético, muitas vezes a gente gosta de falar com Deus, e falar, pedir, mas muitas vezes
Deus quer falar com a gente precisa ficar quieto. Fala assim, pergunta para Deus, fala, Deus, fala comigo. Aí fica quieto, para Deus poder falar de volta. Então muitas vezes Deus ele quer responder a sua oração através de você mesmo. Responder o que você está pedindo e clamando através de você mesmo. E olhando para esse texto de Isaías 35, onde o profeta começa declarando que o deserto vai florescer. E aqui é legal que ele usa umas flores. Ele fala sobre, a NVI fala sobre a tulipa, fala sobre as flores, fala sobre a glória do Líbano. Outras versões falam sobre campos verdejantes. Tudo isso no deserto. E o mais importante, quando esse deserto, quando esse lugar aqui árido, quando a terra seca, ela for transformada, o fim do versículo 2 fala assim: eles verão a glória do Senhor, resplendor do nosso Deus. Eu creio que o maior propósito de Deus te usar para transformar situações, ambientes, é para as pessoas verem, através de você, a glória de Deus. As pessoas verem através da sua vida o resplandecer da glória de Deus, a presença dEle. Então muitas vezes nós estamos impedindo que Deus se manifeste, porque nós estamos impedindo que Ele mude o ambiente através de nós. Eu queria, nesse texto, bem rapidinho, falar 3 coisas que aqui mesmo fala em Isaías, ele mesmo fala o que fazer para esperar, enquanto que essa promessa de deserto ser transformado não se cumpre. A primeira coisa que ele fala em Isaías 35, versículo 3, parte A é: fortaleça as mãos. Fortaleça as mãos. Fortaleçam as mãos cansadas. Ele fala aqui: fortaleça as mãos cansadas. Quando a gente está no deserto, é normal a gente ficar cansado, parar de trabalhar. A gente fica cansado e fatigado e às vezes parar de fazer as coisas. Muitas vezes o que a gente fazia para o Senhor, a gente não faz mais. A gente está quase no finalzinho do ano. E o que a gente mais sente agora, geralmente, é: você precisa parar. Eu estou cansado, eu preciso de férias, eu preciso... O que a gente mais ouve? O que a gente mais passa? Porque parece que a gente já está bem cansado. E quando você passou um ano apertado, quando o seu ano foi um ano... Deus, mas você falou que o ano de vencer, você falou que eu ia vencer tanto esse ano. Está chegando no fim do ano, parece que você está cansado. Porque só teve luta, só teve problema, só teve dificuldade. Aí nessa hora parece que a gente está cansado. Que a gente quer até parar de desistir, a gente quer até parar, quer até desistir. Às vezes a sua célula, esse ano, não multiplicou nenhuma vez. Às vezes, na sua casa, nada mudou. Às vezes, a sua situação financeira não melhorou. Você está pensando em desistir. Mas Deus, eu sou tão fiel para o Senhor, eu dou o dízimo todo mês, eu dou oferta, estou vindo semeando, a minha célula, não falta uma célula. Eu me preparo, eu oro, eu jejuo e nada. Às vezes no deserto, é comum ficar cansado. É por isso que Deus ele fala assim: fortaleça as mãos. Mãos tem a ver com trabalho. Mãos tem a ver com você trabalhar. O que você faz. E Deus aqui ele fala assim: fique firme. Fique firme. Você começou algo. A gente fala muito isso. Não importa como você começou, mas como você vai terminar. Jesus ele olha para os discípulos e fala assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau! Se você começou algo para Deus, se você começou algo, está no meio do deserto, no meio da provação, está difícil, está pensando em parar, lembra que Jesus falou assim: não para não, não para não. Porque se você começou algo para mim, você começou algo, vai até o fim, tem que continuar. Poderia falar sobre Paulo fala sobre, várias vezes, que ele fala assim, que eu estou cansado por fora, eu estou esgotado, mas por dentro eu estou me renovando. Fortalecer a mão
é você encontrar força onde não tem, muitas vezes. Fortalecer a mão é você continuar fazendo o que você está fazendo, mesmo que você não veja Deus se movendo. Fortalecer a mão é você olhar com os olhos da fé e continuar firme. Você quer ver a coisa mudando na sua vida? Continua fazendo o que está fazendo. Se é correto, se é certo. Não importa se ninguém está vendo. Não importa se o fruto não está aparecendo. Não importa se você está demorando tanto. Ele fala assim, ó, fortaleça as mãos. Não deixa cair. Quando Neemias estava reconstruindo o muro, o povo com uma mão trabalhava, com outra mão segurava a espada. Eles revezavam, mas todos, durante todo o tempo, estavam lá trabalhando. E Deus fez um milagre, e em dias recordes, o muro foi reconstruído. Está difícil, meu querido? Ou às vezes está parecendo que está começando a ficar difícil. Eu tô cansado. Vai descansar. Tira férias, passeia, se diverte. Vai para a praia de Buritama, pega um pacote, não sei, mas renova suas forças, fortalece suas mãos e não para. A gente já viu no primeiro dia do seminário aqui, testemunho, dia 27 de dezembro. Não sei, mas esse número é meio profético aí. Muita gente vai receber coisa. Sabe, naqueles 45 do segundo tempo do ano? Aí para o dia 27, 28, Deus vai fazer milagres ainda. Se você não parar. Fortaleça as mãos. Daniel, ele jejuou 21 dias para receber uma resposta de Deus. E no 21º dia, o anjo chegou e falou assim, Daniel, quando você começou a jejuar, eu saí para te trazer a resposta. Mas eu fui impedido. E por isso eu demorei para chegar até aqui. Às vezes a sua bênção está na próxima esquina. Mas se você parar, se você desistir, talvez você não alcance ela. Às vezes a sua bênção está no próximo dia. Mas se você parar, você não vai desistir. Talvez a sua célula, na próxima multiplicação, mas se você parar, você não vai ver acontecer. Ele fala assim, fortaleçam as mãos. Mas depois ele fala, após o versículo, parte B, firme os joelhos. Fortaleça a mão e firme os joelhos vacilantes. Firme os joelhos que estão batendo. Firme os joelhos diz muito sobre guerra, sobre estar pronto. Firmar o joelho. Aqui é a palavra que Isaías usa, é uma palavra que a gente ouve bastante, que é seja forte, seja corajoso, seja bravo, seja resoluto. A palavra que ele usa para firmar o joelho é a mesma palavra que Deus usa para Josué, seja forte. Ele fala para você não desistir, mas para você firmar o joelho, para você ser forte. Sabe o que é ser forte, irmão? Que muitas vezes a gente primeiro cansa, depois a gente para de ouvir a voz de Deus. Porque parece que deserto é um lugar onde Deus não fala. Porque você não ouve, você não sente, você não vê, você olha para o lado só vê areia, olha para o lado só vê situação ruim na sua vida e parece que Deus não está falando. Parece que Ele não se move. Você ora, parece que a oração não chega nem no teto. Você parece que nada acontece. E deserto é um lugar onde muitas vezes Deus está falando, mas parece que a gente não está ouvindo. É muitas vezes onde eu oro, parece que a oração não sai do teto. Você está cheio do Espírito Santo, você não está em pecado, está em santidade, está vendo uma vida top, mas sabe quando parece que não vai? Parece assim que está quase, mas não vai. Essa hora que Deus olha para você e fala assim, ó, firme os joelhos, seja forte. Não para de orar. Não para de guerrear. Não para de acreditar. Ser forte, firmar o joelho, é você focar nas promessas de Deus. Você se lembra das promessas de Deus para a sua vida?
Você se lembra do que Ele te falou, do que Ele prometeu? Você se lembra de cada palavra que Ele te deu? Se você não lembra, que te encorajar você começar a anotar. Eu tenho um bloquinho de notas aqui, no celular, eu deixo até na nuvem para não perder ele. Mas tudo que eu recebo de palavra, eu marco nele. Então, sempre que sabe de promessa de Deus, eu marco nele. Eu marco o dia, eu marco quem falou, eu marco o que falou. E quando, às vezes eu estou mês e meio para baixo, mês e meio animado, eu pego e olho de novo, olha, Deus, você prometeu isso, aquilo. Aí eu olho para só isso aqui se cumpriu. Isso aqui está quase se cumprindo. Firmar os joelhos é você ter o foco certo, focar no que Deus te prometeu. Muitas vezes, querido, só você sabe o que Deus te deu. Só você sabe a promessa de Deus para a sua vida. Por isso que às vezes no deserto você parece que vai estar sozinho. Porque só Deus te deu o sonho. Só Ele te deu a visão. A gente viu essa semana no semeando também sobre visão. Que Deus nunca te coloca no lugar onde você não viu antes pela fé. Então firmar o joelho é você lembrar desse lugar. Você olhar para Ele e não desistir. Então começa a fazer isso, começa a marcar o que Deus te deu. Sabe as palavras, as promessas. Começa a marcar o que Ele começou a falar para você. Digo, eu esqueci. Comece a partir de agora. Se você não marcou ainda a palavra do semeando, nenhuma delas, você perdeu. Porque quantos testemunhos que a gente falou, que a gente ouviu, de pessoas que marcaram uma palavra, marcaram, oraram por ela, e mesmo quando estava tudo desistindo, tudo dando errado, parecendo que estava dando, sabe? Foi lá que aconteceu. Só eu poderia falar N palavras dessas. Que quando parecia que estava tudo dando errado, Deus veio e mudou a situação. Mas o meu foco estava nas palavras. Meu joelho estava firmado. Fortaleça suas mãos, não desista. Firme os seus joelhos. Seja forte, corajoso, foque no lugar certo. Mas para encerrar, ele fala assim, no versículo 4. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, virá com divina retribuição, virá para salvá-los. Fortaleça as mãos, você tem que firmar os joelhos, mas você tem que profetizar. Você tem que declarar. E é legal aqui, porque Isaías está falando de uma promessa que não veio ainda, promessa que iria acontecer. Ele fala assim, depois que você firmar as mãos, você fortalecer as mãos, firmar o joelho, começa a dizer aos desanimados, sejam fortes e corajosos, começa a declarar para pessoas que estão igual você, bênçãos de Deus. Por vezes a gente acha que deserto é algo que só eu passo. Eu estava conversando com o Raul esses dias, a gente foi pregar, se não me engano, sobre as emoções, na série de mensagens. Estava conversando que quantas vezes a gente ouve história que a gente achava que aquela história era ruim. A gente ouve uma pessoa dando testemunho de como Deus trouxe ela, de onde Deus tirou ela. Falei assim, cara, como é que você aguentou isso? Como é que você suportou tudo isso? Aí você ouve cada história. Por isso que às vezes você ouvir a história dos outros é legal. Você sentar com alguém e falar assim, me conta essa história. Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre você. Você começa a saber que você não é o único que passa por tribulação, que passa por provação, que passa por necessidade, que passa por aperto. Às vezes, querido, tem gente do seu lado que precisa muito mais. Isso chama-se empatia. A gente falou um pouquinho sobre essa mensagem. Empatia é você pensar no outro também. E no deserto, querido, às vezes você está no deserto, mas você precisa ir na célula e compartilhar a célula. Você está num deserto e vai vir um discípulo seu que precisa de um abraço, de um carinho. Você está num deserto e muitas vezes você vai ter que pregar, ministrar. Ou você acha que a gente aqui, ninguém passa deserto? Eu já vi o pastor Marcelo pregar aqui de domingo, depois eu no cantinho chorar, porque tudo que ele falou, Deus falou com ele tanto, que ele saiu restaurado, renovado.
Já vi momentos que eu, o pastor Fabrício, tantos outros aqui, a gente ministra. Mas Deus sabe que a gente está assim, passando por aquele deserto. E Deus, Ele vem. E mesmo quando estou servindo, Jesus, quando a gente vê aquela multiplicação dos pães linda, maravilhosa, que a gente, uau, que legal, naquele momento, Ele estava triste, magoado, ferido, porque o melhor amigo dele, João Batista, tinha sido morto. A Bíblia fala que ele foi para o deserto para se esconder, para orar. De repente, quando ele viu, olhou para o lado, estava cheio de gente. A Bíblia fala que ele teve compaixão das pessoas, começou a pregar, a ministrar, multiplicou os pães, fez milagres. Ele estava triste, cansado, abatido, mas ele mesmo assim foi boca de Deus na vida dos outros. A Bíblia fala que depois que mandou todo mundo embora, o que ele fez? Foi orar. Porque ele precisava orar. Ele tinha ido para o monte, ido para o deserto para orar. Porque vai ter vezes que você vai ter que compartilhar a célula. Você vai ter que ser firme, falar palavras proféticas para os outros, mesmo se você vê na sua vida algumas coisas acontecendo. Não estou falando sobre pecado, ok? Sobre você estar vivendo uma vida errada, não. Estou vendo que você está numa vida certa, uma vida cheia do Espírito Santo, intimidade com Deus, mas mesmo assim, está em deserto. Eu conheço história de pessoas. Eu conheço pastores que, por exemplo, têm alguma deficiência, como, por exemplo, são pouco surdos. Como o filho do Bill Johnson, o Eric Johnson, da Bethel. Ele usa aparelho de audição, ele é meio surdo. Só que mesmo assim, Deus usa ele para curar inúmeros surdos. Não é meio estranho? Ele está passando por algo. E Deus ainda não trouxe cura para ele. Mas enquanto isso, pessoas em volta dele que têm o mesmo problema são curados. E quantos outros nós vemos assim? Por isso você precisa profetizar, você precisa declarar, você precisa falar. E muitas vezes, a sua vitória, o seu turning point, o seu ponto de virada, ele está na sua palavra profética. Ele está no que você fala ou o que você diz. Eu tenho aprendido, para mim era muito difícil isso, mas eu tenho aprendido que há poder nas palavras, nas declarações. O que você declara com a sua boca, sabe, isso tem poder. O que você chama de existência tem poder. Eu ouvi uma do Mateus Campos. A irmã dele é linguista. E ela fez um estudo e a tese dela que ela estava apoiando. Você sabia que os esquimós, eles são o único povo no mundo que eles veem 7 tons de branco? Eles têm 7 tons de branco. Por que eles têm 7 tons de brancos? Porque ele tem um nome para cada tom de branco. E quando eles começam a nomear, o olho dele se acostuma com aquele tom. Ele consegue diferenciar tons de branco. E ele vê, esse é branco tal, esse é branco tal, esse é branco... Hoje mesmo a gente tem branco, off-white, creme, que para mim é tudo branco. O salmão, o rosé, que parece tudo rosa. Mas eles começaram a declarar, a falar e a nomear coisas. Os olhos deles se acostumaram com isso. Por causa da língua. A visão foi mudada. Por causa da língua, o que eles fazem foi alterado. Você tem noção que muitas vezes a sua palavra tem muito mais poder do que você imagina? Então às vezes você está passando por uma provação, passando por um deserto. Você só reclama, você só murmura, você só joga praga, você só amaldiçoa. Começa a declarar a bênção, começa a profetizar a vitória, mudança, começa a profetizar coisas boas. Eu conheço pessoas que vivem em ambientes onde todo mundo em volta é corrupto. Todo mundo em volta é corrupto. E a coisa sai desse meio. Não, você está lá, profetiza, ministra, fala. Começa a declarar.
Aí, de repente, um lá, eu ouvi dizer que você é crente, né? Ora por mim. Outro assim, já que você faz esse negócio de oração aí, estou precisando de um negócio. Eu ouvi dizer que você tem algo na sua igreja, eu posso ir? Por causa, começa a declarar mudança. Se você não começar a fazer isso, querido, as coisas não vão mudar. As coisas não vão alterar. Mas sabe o que eu acho mais lindo nesse texto, Isaías 35? É que ele fala assim, depois que ele fez tudo isso, depois que ele falou sobre esses pontos de fortalecer, de firmar, de profetizar, de declarar, ele fala no versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos, se destamparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, riachos no deserto. A areia abrasadora vai se tornar um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Os antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Você vai começar a ver milagres sobrenaturais quando você abrir sua boca, começar a declarar. Digo, eu nunca vi um cego ver. Você já orou por alguém, por algum cego? Eu nunca vi. Você já orou? Quando dor de cabeça, você já orou por alguém? Dor de cabeça, vai embora, em nome de Jesus. Já orou? Às vezes você não fala, não profetiza e quer ver as coisas acontecendo. Meu querido, Deus tem algo para a gente sobrenatural. Mas a gente precisa ficar firme. A gente precisa focar nas promessas de Deus. E precisa começar a profetizar, a declarar. O seu ano de 2020 vai ser espetacular. Mas o seu 2019 ainda não acabou. Vai ser espetacular. Vai ser sobrenatural.